Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 81. Comparado aos ensinamentos de Pakura, o de Shen é incrivelmente envolvente. Ele transita sem esforço entre os alunos, demonstrando seu poderoso taijutsu enquanto usa o bastão em sua mão para apontar suas deficiências repetidamente. Taijutsu, uma das 3 habilidades ninja fundamentais, é frequentemente negligenciada. No entanto, com o envolvimento de Shen, essa arte ressurgiu. Might Guy, em particular, ocasionalmente soltava uma exclamação animada, que Shen interpretava como entusiasmo juvenil. Em resposta, Guy lançava ataques surpresa contra Shen, sempre inúteis, apenas para ser rebatido com um golpe certeiro do bastão de Shen. Então, garoto, o que você acha depois de assistir por tanto tempo? Shen, tendo derrotado todos os alunos, voltou sua atenção para Kazuyama. Impressionante, Shen-sensei. Você não perdeu o jeito. Pirralho. Você deve ser Kazuyama Jack. Ouvi de Sakuma Taki que você aprendeu os 1000 anos da morte dele. 1000 anos de morte. A menção da técnica fez o rosto de Kazuyama empalidecer enquanto memórias desagradáveis ressurgiam. Você tem interesse em lutar com um velho como eu? Perguntou Shen, com a voz carregada de desafio. Deixe-me ver o que faz de você o jovem que ele elogiou como digno de assumir o cargo. Shen jogou o bastão de lado e relaxou a postura, com as mãos pendendo naturalmente e os pés afastados. Para um olhar destreinado, ele parecia indefeso, mas aqueles que o conheciam entenderam que aquele era o sinal para atacar. Entre os praticantes de taijutsu, quanto mais simples a postura, mais explosivo o ataque. Kazuyama franziu a testa, refletindo sobre as palavras de Shen. Assumir a posição dele? O que Sakuma quis dizer com isso? Ele estava sugerindo que Kazuyama se tornaria o próximo comandante da Anbu? Essa ideia era ridícula. A Anbu focava em assassinato, o que estava totalmente fora de sincronia com seu estilo. Garoto, pare de pensar demais. Se quiser respostas, pergunte você mesmo, disse Shen. Por enquanto, treine comigo. Shen soltou um suspiro antes de reforçar sua postura. De repente, ele investiu contra Kazuyama como uma chita. Droga, velhote. Aproximar-se de surpresa de um novato como eu. Você não deveria seguir algum tipo de código de artes marciais? Gritou Kazuyama, saltando para trás para evitar os chutes rasantes de Shen. E falando sério, este é o redemoinho de folhas de Konoha. Por que você nem gritou o nome do movimento? Quantos anos você acha que eu tenho? Pareço um jovem de 20 anos gritando nomes de ataques? Shen respondeu com desdém. Tudo bem, vou te dizer agora, estou usando o Deus Dragão da Folha. Shen riu enquanto lançava um soco duplo, que lembrava uma técnica de dragão marinho. Droga! Do que você está falando? Gemeu Kazuyama, erguendo os braços para bloquear o ataque. A força dos socos de Shen era avassaladora, forçando-o a cambalear vários passos para trás. Ele não pôde deixar de refletir. Suas habilidades atuais excediam em muito o que ele possuía na Terra da Grama, mas o poder deste velho ainda estava além de suas expectativas. Kazuyama. Idade, 15. Konogakakuri, Jack Clan Nin, Jinshiki, 7 caudas. Kekei Genkai. Fuga transparente perfeitamente masterizada. Segundo Kekei Genkai, não ativado progresso de ativação, 15%. Ninjutsu. Técnica de clones de sombras múltiplos. 8 portões internos. Técnica do Deus Voador do Trovão. Ninjutsu de liberação de fogo, bola de fogo, fogo de fênix. Ninjutsu de liberação de terra, parede estilo terra, técnica de decapitação suicida dupla. Ninjutsu de liberação de vento, proteção corporal, grande avanço, corte de vento. Mãos de cobra da sombra oculta. 1000 anos de morte. Besta com cauda. Shomei. Afinidade, 100%. Progresso da transformação da besta com cauda, 90%. Observação, em 100% a Bijudama pode ser usada diretamente. Atributos. Força, 65. Velocidade, 70. Chakra, 70. Resistência, 82. Ninjutsu, 81. Taijutsu, 50. Genjutsu, 56. Selos de mão, 58. Lembrete, a referência do painel do livro dos combatentes sugere uma proporção de 1h10 para as configurações. O aumento de força e condicionamento físico permitiu que Kazuyama realmente sentisse o poder percorrendo seu corpo. Mas mesmo assim, encarar os punhos de Shen-sensei o deixou atordoado. Seus braços ficaram dormentes devido à força do impacto. Ah? Você conseguiu bloquear isso? Sua condição física está melhor do que eu esperava, comentou Shen, com um toque de surpresa na voz. Você parece fraco, mas é interessante. Quem era Shen? Amplamente considerado o maior especialista em taijutsu de Konoha, sua força não se resumia a técnicas chamativas como o Deus Dragão da Folha. Mais da metade dos movimentos de taijutsu de Konoha foram criados por ele. Técnicas características como o redemoinho da folha e a rajada de folhas foram todas suas invenções. De novo, de repente intrigado pelo garoto parado à sua frente, Shen assumiu uma postura que lembrava a de uma chita à espreita e se lançou contra Kazuyama. Já sentindo a força dos ataques de Shen, Kazuyama não ousou mais enfrentá-lo de frente. Imediatamente passou a esquivar-se. O som do treino deles rapidamente chamou a atenção de 2 classes próximas, incluindo Pakura e Sakumo. Ei, esse garoto, disse Sakumo com um sorriso maroto. Shen não é alguém com quem se brinca, mas ele está se mantendo firme. Seu olhar se aguçou quando ele acrescentou, eu não esperava que seu físico fosse tão forte. Ele levou um golpe direto de Shen e saiu ileso. Sakumo, que lutara ao lado de Shen no campo de batalha, sabia exatamente o quão devastadora a força de Shen podia ser. Observar Kazuyama se manter firme o fez reavaliar o potencial do garoto.
Pakura, por sua vez, observava com uma mistura de surpresa e curiosidade. A velocidade e os reflexos de Kazuyama eram muito mais aguçados do que ela esperava. Ela presumira que a força dele dependia apenas de sua Kekkei Genkai e técnicas secretas, mas agora percebia que seu julgamento estava errado. Havia algo mais profundo naquele garoto, algo enigmático que atraía as pessoas. Não importava o quanto alguém tentasse avaliar seu potencial, ele permanecia um enigma, como um abismo insondável. Garoto, esquivar não vai te salvar. A voz de Shen era ríspida, transbordando insatisfação. No campo de batalha, se você não derrotar seu inimigo, ele te derrotará. A irritação de Shen era óbvia, a constante evasiva de Kazuyama o incomodava. Com velocidade, força e um físico sólido como o dele, por que ele estava se segurando? Exatamente como Sakumo havia dito, ele estava agindo como um pirralho tímido. A resposta de Kazuyama foi rápida e impetuosa. Velho, foi você quem disse isso. Se eu revidar e acabar te envergonhando, não me culpe. Ele não gostava de brigar, mas isso não significava que estivesse indefeso. Shen deu um sorriso irônico, sem se deixar abater. Kuf. Se eu pedisse para treinar com você, estaria pronto para qualquer coisa. Se você conseguir me acertar, significa que tem habilidade. Agora pare de enrolar e me mostre. Os lábios de Kazuyama se curvaram em um sorriso radiante e confiante. Aquele sorriso provocou uma pontada de inquietação em Pakura. Seus instintos se inflamaram e seu estômago se revirou. Diretor Ataque, disse Pakura, com a voz carregada de preocupação, acho que deveríamos parar com essa partida. Estou com um mau pressentimento sobre isso. Sakumo ignorou as preocupações com um aceno casual. Não precisa se preocupar. A força de Shen é incomparável. Mesmo que Kazuyama contra-ataque, Shen não perderá. Mas Sakumo subestimou a abordagem nada convencional de Kazuyama. Para Kazuyama, derrotar alguém nem sempre era questão de força bruta. Era questão de ser mais esperto. Capítulo 82. Kazuyama assumiu sua postura de combate, abrindo os punhos cerrados com as palmas das mãos abertas, uma para frente, outra para trás, enquanto abria os pés em uma base sólida e equilibrada. Seus movimentos eram precisos e controlados, exalando confiança. Uau, que postura de luta impressionante! Os olhos do Sensei Shen brilharam enquanto observava. Como mestre de Taijutsu, ele imediatamente reconheceu o brilhantismo no posicionamento de Kazuyama, com as palmas das mãos prontas para atacar ou defender, os pés perfeitamente espaçados e a postura levemente agachada apoiada nos joelhos dobrados e nos pés voltados para fora. Cada movimento era claramente impulsionado pela força do seu núcleo. Esse garoto tem um talento natural para Taijutsu. Certo, velho Shen, vamos lá. Desta vez, não vou desviar. Sua postura era sólida, seu grito de guerra ecoava e sua energia surgia como uma maré crescente. Nada mal, garoto. Com essa atitude, você conquistou meu respeito. Você é um homem aos meus olhos. Estilo de Konoha, grande redemoinho. Shen disparou para frente com uma velocidade explosiva, muito além de qualquer coisa que um guepardo pudesse igualar. Naquele momento, ele era um foguete. Suas pernas poderosas se lançaram com força avassaladora, prontas para atacar. O sorriso de Kazuyama se intensificou à medida que sua mente coletiva se ativava. Não importava a velocidade com que Shen se movesse, ele conseguia ver cada detalhe. No momento em que o chicote de perna de Shen estava prestes a desferir o golpe, Kazuyama se moveu. Sua mão direita desceu em um contra-ataque preciso ao chute de Shen. Shen estava cheio de espírito de luta, mas sua concentração vacilou quando ele viu a expressão no rosto de Kazuyama. Kazuyama sorriu um sorriso malicioso, quase travesso, e seus lábios formaram uma palavra. Se Shen não leu errado era, se cuida. Se cuida. A mente de Shen girava em confusão. Uma enxurrada de perguntas turvava seus pensamentos. Mas no instante seguinte, tudo mudou. O playground desapareceu. O cenário mudou abruptamente, substituído por um telhado. Kazuyama havia sumido, e em seu lugar estava um homem de cabelos brancos, de costas para ele. Shen congelou. Aquele cabelo branco, aquela presença. Puta merda. Não é o Sakumo. Merda. Saiam da frente. Naquele momento, Sakumo ainda observava casualmente a comoção, mas Shen desapareceu de repente de sua vista. À medida que a confusão se instalava, Sakumo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, como se tivesse mergulhado em uma cela de gelo. Seus instintos gritavam perigo. Enquanto isso, Kazuyama, ainda de pé no parquinho, olhou para ele, seu sorriso zombeteiro mais afiado do que nunca. Maldito pirralho. Ele realmente usou a técnica do deus voador do trovão para armar isso. Droga. Desvie. Os reflexos de Sakumo entraram em ação imediatamente, mas era tarde demais. Kazuyama havia ativado a técnica do deus voador do trovão, e Shen foi transportado para o telhado, apenas 1 metro atrás de Sakumo. Para o mestre, 1 metro era uma distância desconfortavelmente curta. Não havia chance de se esquivar. O redemoinho de folhas de Konoha de Shen atingiu Sakumo em cheio na parte inferior das costas. Ah! Um grito agudo ecoou do teto da academia ninja. Todos se viraram para a cena, apenas para testemunhar algo que destruiu suas expectativas. O chute poderoso de Shen, rápido e certeiro, acertou em cheio os rins de Sakumo, fazendo o espadachim de cabelos brancos voar do telhado. Enquanto Sakumo voava pelo ar, segurando a parte inferior das costas e gritando de dor, toda a academia congelou em um silêncio atordoado. Mais tarde, alguém perguntaria, qual é o verdadeiro poder do mestre de Taijutsu mais forte de Konoha? Sakumo, esfregando cuidadosamente suas costas doloridas, respondia. Naquele dia, senti como se tivesse me reunido com minha bisavó há muito perdida. Pakura suspirou, esfregando a testa frustrada. Ela sabia que não se podia confiar em Kazuyama para jogar limpo, mais uma vez, seus instintos estavam certos. Jin.
O anfitrião usou com sucesso a técnica do deus voador do trovão para emboscar Sakumo, permitindo que Shen desferisse um golpe crítico no rim. Recompensa especial, mais 2 de força. Ao ouvir a notificação familiar do sistema, Kazuyama caiu na gargalhada. Então, seu bastardo de cabelos brancos, Sakumo, você queria ser meu sogro, é? Satisfeito agora? Então, Sakumo, você queria ser meu sogro, né? Como está sendo? Naquela noite na residência Jack durante o jantar, Kazuyama, você foi longe demais hoje. Essa é a presa branca de Konoha. Pakura estava comendo a refeição que Kazuyama havia preparado e teve que admitir, o cara realmente sabia cozinhar. Ah? Kazuyama, você andou aprontando de novo? O que você fez com o Lord Sakumo? Ebizami, curioso sobre suas palhaçadas, perguntou enquanto o ajudava a servir um pouco de arroz. Mãe, o irmão Kazuyama fez o Shen-sensei chutar o diretor Sakumo hoje, e agora ele está no hospital. Ao ouvir isso, Ebizu ansiosamente largou sua tigela de arroz e começou a narrar os eventos da tarde com grande entusiasmo. Ebizami ficou pasmo. Aquele era o poderoso Lord Sakumo, e esse pirralho realmente o emboscou? Ele queria que eu o chamasse de pai. Como eu poderia tolerar isso? Aquilo foi só um pequeno castigo. Espere só. A lembrança da cara de satisfeito de Sakumo naquela tarde deixou Kazuyama irritado. Fui eu quem a trouxe de volta. Sou eu quem está cuidando dela. E no entanto, Sakumo tentou se intrometer e levá-la embora tão facilmente? Inacreditável. Percebendo a expressão amarga de Kazuyama, Pakura não pôde deixar de sentir uma surpreendente sensação de satisfação. Tia Sasumi, mais uma tigela. Estou de ótimo humor hoje. Certo, como mais assim, quando vocês dois se casarem, poderão ter um bebê grande e gordo em breve. Ebizami sorriu ao pegar a tigela de Pakura. Antes que ela pudesse terminar de falar, hehe. Pakura e Kazuyama cuspiram a comida ao mesmo tempo. Seus rostos coraram de vergonha enquanto evitavam o olhar um do outro. Tia Ebizami, não diga essas coisas. Quem iria querer se casar com ele? Ele é um pirralho, bufou Pakura. Talvez você queira se casar comigo, mas eu definitivamente não quero me casar com você, retrucou Kazuyama. Meus sonhos são muito maiores, como as estrelas e o mar. Ebizami os observou discutindo com um pequeno sorriso, optando por não intervir. Depois do jantar, Kazuyama sentou-se no telhado admirando o luar. Pakura de repente pulou no telhado e ficou ao lado dele. Sakumo disse que se você quiser se juntar a Konoha, você precisará se juntar a um clã. Kazuyama olhou para ela. Você já pensou nisso, Pakura? Pakura abaixou a cabeça, seus pensamentos turbilhonando. Sakumo havia mencionado a mesma coisa para ela antes, mas ela não havia respondido. Agora, confrontada com a pergunta de Kazuyama, ela se sentia ainda mais insegura. Ela hesitou. Será que eu realmente conseguiria deixar Sunagakure para trás? Como uma ninja de Suna que viera para Konoha como prisioneira, esse pensamento a pesava. Você não precisa se preocupar com Suna, disse Kazuyama. Só quero saber o que você realmente pensa. Eu não sei. Afinal, Suna foi o lugar que me criou. Kazuyama sentou-se lentamente com uma pontada inexplicável de desgosto apertando seu peito. Criar você não foi necessariamente para o seu próprio bem, ele disse, com um tom ríspido. Você não sabe como era a sua vida lá? Ser usado como arma não é o seu lugar. Você merece um destino melhor. Ele fez uma pausa, sua mente divagando sobre o destino original de Pakura. Traída por sua aldeia, morta a sangue frio, sua vida terminando em amargura e sofrimento. Depois de organizar seus pensamentos, ele continuou. Junte-se ao clã Ataque. Torne-se um membro de Konoha. Mesmo que não continue sendo um ninja, é aqui que você pertence. Espero que você fique. Capítulo 83. No dia seguinte, no prédio do Okage, Kazuyama levou Sakumo direto para ver o Okage. Ele ignorou completamente o olhar assassino de Sakumo e o fato de que o homem mais velho estava apoiando suas costas doloridas com uma mão. Senhor Okage, preciso vê-lo. Sem esperar permissão, Kazuyama bateu na porta e a abriu, quase a derrubando das dobradiças. Hiruzen ergueu os olhos da mesa, franzindo as sobrancelhas enquanto Kazuyama entrava com Sakumo logo atrás. Kazuyama, o que está acontecendo? E Sakumo, o que aconteceu com suas costas? Kazuyama jogou Sakumo no sofá e ficou diante de Hiruzen com uma intensidade que fez o Okage sentar-se mais ereto. Não era sempre que Hiruzen via Kazuyama tão sério. Essa não era uma de suas palhaçadas habituais. Senhor Okage, Pakura se juntou ao clã Ataque e jurou lealdade à Vila Ninja de Konoha. Estou aqui para solicitar sua aprovação. Os olhos de Hiruzen se arregalaram em choque. Ele trocou um breve olhar com Sakumo, que parecia igualmente surpreso. Você tem certeza disso? Ela está disposta a deixar Sunagakure para se juntar a Konoha? Como Okage, Hiruzen não podia se dar ao luxo de encarar a situação levianamente. A Kekkei Genkai de Pakura era uma habilidade rara e poderosa, e sua entrada em Konoha poderia ser uma vantagem enorme, mas não era uma decisão a ser tomada às pressas. Sim, disse Kazuyama com firmeza. Já falei com ela, e ela concordou. Ela quer se juntar a Konoha por vontade própria. Hiruzen estudou Kazuyama por um instante, com um olhar penetrante em busca de qualquer vestígio de dúvida. Mas a convicção de Kazuyama era inabalável. Sua mente vagou brevemente para a conversa que tivera com Pakura sob o luar na noite anterior. Lembrou-se do sorriso dela, genuíno e descontraído, repleto de alívio e esperança no futuro. Estou disposta a me juntar a Konoha, ela disse suavemente. Mas eu não quero mais ser um ninja. Quero ser um professor que nutre e ajuda os outros. Ela fez uma pausa e olhou para ele com gratidão. Kazuyama, obrigado por me salvar do inferno. Suas palavras continham algo não dito, mas inconfundível em seu olhar. Se você tivesse me pedido para ficar, eu teria dito sim. Kazuyama tinha visto claramente.
Uma pessoa que ansiava por escapar da escuridão e buscar um futuro melhor valia a pena ser salva. Era por isso que ele estava ali agora, e por isso que trouxera Sakumo consigo. Quebrando o silêncio, Hiruzen finalmente se virou para Sakumo. O que você acha? Sakumo, que massageava silenciosamente as costas doloridas, endireitou-se e deu um passo à frente. Seu tom era firme e resoluto. O clã Ataque está disposto a acolher Pakura, disse ele. E eu pessoalmente a aceitarei como minha aprendiz e a garantirei com minhas próprias conquistas militares. Kazuyama virou a cabeça e olhou para Sakumo. Apesar da relutância, Sakumo estava certo sobre uma coisa. Suas conquistas em Konoha não lhe permitiriam manter Pakura. Ninguém além de Presa Branca de Konoha conseguiu fazer isso, nem mesmo Sannin. No futuro, quando ele adotasse Pakura, ela seria apenas uma filha adotiva, não sua filha biológica, então eles poderiam se separar quando quisessem. Ele poderia chamar Sakumo do que quisesse, quem se importa? Você já viu o marido de uma filha adotiva chamar alguém de pai? Nem pensar. Esqueça. E a velha impostora alegou ser uma discípula, mas na verdade ela estava apenas sob o nome Ataque. Hahaha, muito bem. Nesse caso, concordo que Pakura se junte à vila, disse Hiruzen com um sorriso. No entanto, há condições. Ela não pode deixar a vila num futuro próximo, nem mesmo em tempos de guerra, e não pode servir como ninja. Seu tom, apesar do sorriso, era firme e inflexível. Sem problemas, respondeu Kazuyama sem hesitar. Pakura não quer mais ser ninja. Ela quer dar aulas na Academia Ninja. Além disso, não retirarei o selo dos 5 elementos dela e garantirei pessoalmente que ela permaneça na vila. Sakumo, o atual diretor da Academia Ninja, concordou com a cabeça. Ter Pakura como professora fazia todo sentido. Ela não só queria ensinar, como também tinha uma vasta experiência para compartilhar. Concordo que Pakura pode ser uma sensei, disse Sakumo. Mesmo que ela não seja mais uma ninja, sua experiência é inestimável. Muitos alunos já gostam das aulas básicas de ninjutsu dela. E comigo supervisionando a academia, as pessoas se sentirão mais à vontade. Suas últimas palavras eram cortantes, claramente dirigidas a qualquer um que questionasse a presença de Pakura. Mas Sakumo não se preocupou. Mesmo não sendo mais o comandante da Anbu, ele ainda era o Presa Branca de Konoha, uma lenda viva com inúmeras vitórias de guerra. Tudo bem, vamos prosseguir por aqui, concluiu Hiruzen. Ao ouvir a decisão do Hokage, Kazuyama sentiu uma onda de alívio. Com a aprovação de Hiruzen, tudo correria melhor. Afinal, apenas alguns poucos sabiam a verdade sobre a identidade de Pakura. No entanto, Kazuyama, atender ao seu pedido tem condições, acrescentou Hiruzen, acendendo o cachimbo. A fumaça subia em círculos ao redor de seu rosto, obscurecendo-o parcialmente. Kazuyama não era tolo, era astuto como uma raposa. Como ele poderia não entender a mente de uma raposa velha como Hiruzen? Chique, é claro que você teria condições. Tudo bem, o que você quer que eu faça? Sakumo riu baixinho e recostou-se no sofá, claramente entretido e pronto para deixar Kazuyama cuidar das coisas a partir dali. Hiruzen exalou uma lenta baforada de fumaça, colocando o cachimbo no chão e se levantando. Após o exame de graduação e os exames Chunin, vocês se juntarão oficialmente a Anbu e começarão suas missões, disse Hiruzen. O mundo ninja está um caos agora, e não podemos nos dar ao luxo de levar as coisas levianamente. Preciso da sua força. Kazuyama tinha um mau pressentimento sobre isso. Embora tecnicamente tivesse se juntado a Anbu, ainda não havia iniciado nenhuma missão. Ele havia evitado se envolver convenientemente, fugindo para a Terra da Grama. Tudo bem, concordo, disse ele relutante. Assim que a avaliação terminar, retornarei imediatamente. Hiruzen assentiu, satisfeito. Ótimo. Pode ir agora. Sakumo e eu temos algo para discutir. Kazuyama assentiu rapidamente antes de ativar a técnica do Deus Voador do Trovão, desaparecendo em um instante. Hiruzen balançou a cabeça, divertido. Aquele garoto, ele nunca pode usar a porta da frente? Quando Kazuyama desapareceu, Hiruzen voltou sua atenção para Sakumo. Você está realmente planejando prepará-lo para assumir o seu lugar? Sakumo deu um pequeno sorriso e assentiu. Quando alguém tem laços aos quais se apegar, segue em frente com firmeza. A família de Ebizu, seu irmão mais novo, e agora Pakura, ele não tem escolha a não ser trabalhar duro. Ele se tornará um comandante Anbu excepcional e especialista em inteligência. Meu julgamento sobre as pessoas nunca está errado. Hiruzen suspirou. A renúncia de Sakumo deixará um vazio na Anbu, um vazio difícil de preencher. Afinal, Anbu era a espada de Konoha, e Sakumo sempre fora quem a empunhara. Sob seu comando, a lâmina estivera em seu auge. Mas agora, sem ele, o fio perderá o fio. Não se preocupe, Sr. Hokage, disse Sakumo calmamente. Ele não vai decepcioná-lo. Esse garoto pode ser um pé no saco às vezes, mas quando se trata de trabalho de verdade, ele faz. Essas últimas missões já provaram isso. Sakumo esfregou as costas, uma pequena centelha de confiança brilhando em seus olhos. Ele se tornará um ninja que pode se virar sozinho. Tenho certeza disso. Suas palavras tinham peso. Kazuyama, aos seus olhos, era como uma peça de ouro bruto, áspero nas bordas, mas começando a brilhar. Kazuyama, brilhar? Claro. Mas quem disse que vai brilhar como ouro? Capítulo 84. A avaliação de formatura da Academia Ninja começou oficialmente. Esta foi a primeira avaliação desde as reformas, e contou com a presença do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, juntamente com os conselheiros Koharu Tatani, Omura Mitokado e um grupo de Jonin. Foi considerada a avaliação mais grandiosa e formal até então. No campo de treinamento da academia, uma plataforma já havia sido montada para o evento. O diretor, Sakumo Atake, entrou com uma expressão severa, liderando um grupo de professores. Ele avançou lentamente, seu olhar penetrante percorrendo os alunos reunidos para a prova. Esta avaliação de formatura é a primeira desde as reformas da academia. Espero que todos vocês se dediquem ao máximo e mostrem seus talentos únicos. Sua voz transmitia autoridade e incentivo. Agora que comece a avaliação.
Examinadores, tomem suas posições. Com essas palavras, ele ficou em silêncio. Kazuyama, como instrutor de Jnin, usou a técnica de cintilação corporal para aparecer diretamente na plataforma central. Sua nomeação como examinador foi amplamente reconhecida, afinal, ele era um dos raros professores Jnin da academia. Além disso, o novo formato de avaliação, adaptado às circunstâncias individuais, tornou a existência de um único examinador mais eficaz. Uau, tantos rostos conhecidos. Espero que todos vocês mostrem seus pontos fortes individuais, disse Kazuyama com um sorriso. Primeiro Might Guy. O jovem ninja não hesitou. Com um salto animado pousou na plataforma transbordando energia. Kazuyama-sensei. Desta vez com certeza vou me formar. Vamos. Kazuyama o encorajou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Might Guy lançou um ataque rápido. Sob o rigoroso treinamento de Shen nas últimas semanas, sua velocidade havia melhorado significativamente. Seguiu-se uma rápida série de ataques de curta distância, tão fluidos e precisos que até Kazuyama não pôde deixar de se maravilhar. O brilhantismo do futuro mestre de Taijutsu já começava a brilhar. Redemoinho de folhas. 2 poderosos chutes com o vento induzido rasgaram o ar em rápida sucessão. Kazuyama sorriu levemente, esquivando-se dos golpes com facilidade. Os sons agudos dos chutes cortando o ar chamaram a atenção dos espectadores, gerando espanto silencioso. Produzir tais sons com a força bruta dos chutes exigia velocidade e potência notáveis. Shen, observando de baixo, sorriu levemente, claramente satisfeito com a performance de Might Guy. Chega. Não precisa continuar. Você passou, anunciou Kazuyama antes que Guy pudesse lançar outro ataque. Acho que ninguém vai discordar. Might Guy congelou por um momento, depois explodiu em aplausos. Ele saltou para frente, tentando abraçar Kazuyama com entusiasmo, mas ele rapidamente o bloqueou. Vá em frente, há outros esperando para serem avaliados. Kazuyama jogou Might Guy para fora da plataforma com facilidade. Próximo, Azuma. Ah, até o filho do Hokage precisa ser avaliado. Kazuyama pensou consigo mesmo. Ele não pôde deixar de dar um sorriso malicioso quando Azuma saltou confiante para a plataforma. Pakura, observando de baixo, notou a expressão no rosto de Kazuyama e rezou silenciosamente por Azuma. Ela conhecia aquele sorriso muito bem. Kazuyama estava prestes a começar a complicar as coisas. Hiruzen, que estava por perto, estremeceu levemente ao ver seu filho subindo no palco. Hiruzen, seu filho também deve se formar em breve, brincou um de seus orientadores. Veremos. Se as habilidades dele não forem as melhores, ele pode passar mais alguns anos estudando, respondeu Hiruzen com calma comedida. Omura riu levemente da conversa, em tom de brincadeira, mas Hiruzen não conseguia se livrar do desconforto. Ele olhou para o sorriso irônico de Kazuyama e sentiu que algo estava errado, mas optou por permanecer em silêncio, concentrando-se intensamente na performance de Azuma. Vamos, Azuma, deixe-me ver do que você é feito, gritou Kazuyama. Pirralho. Você anda se achando demais. Vamos ver como você lida com isso, pensou ele, já preparando o próximo passo. Azuma não perdeu tempo. Com um ei. Ríspido, ele avançou, punhos erguidos, desferindo uma saraivada de socos direcionados diretamente ao rosto de Kazuyama. O movimento ousado fez o rosto de Kazuyama escurecer instantaneamente. Bom garoto, você não é implacável? As pessoas não dizem para não mirar no rosto? Mas aqui está você, mirando direto no meu. Tudo bem. Eu ia pegar leve com você, mas você pediu. Kazuyama desviou do ataque sem esforço, então agarrou Azuma pelo colarinho e o jogou do outro lado da plataforma. Azuma se recuperou rapidamente, aterrissando de pé com a facilidade de quem pratica. Sem hesitar, começou a formar selos de mão. Kazuyama observou com interesse, mas então franziu a testa. Aqueles selos pareciam estranhamente simplistas. Esta não era a poderosa liberação de fogo que ele esperava do clã Sarutobi. Liberação de fogo. Bala de chamas. Num instante, várias bolas de fogo do tamanho de punhos foram disparadas em direção a Kazuyama. O ataque foi rápido, mas decepcionante. As pequenas bolas de fogo flutuaram no ar, e um silêncio tênue e constrangedor se instalou entre os espectadores. Em algum lugar na multidão, quase soou como se um corvo soltasse um grasnido zombeteiro. O clã Sarutobi, uma família prestigiosa conhecida por sua maestria na liberação de fogo, e foi isso que ele inventou. Até o fogo da Fênix dos Uchiha é muito mais forte que isso. Kazuyama soltou um longo suspiro. Sem dizer uma palavra, ele desapareceu de vista, reaparecendo logo atrás de Azuma. As pequenas bolas de fogo flutuavam inofensivas para longe da plataforma, mal merecendo um segundo olhar. Onde ele está? Para onde ele foi? Azuma virou-se freneticamente, tentando localizar Kazuyama, que aparentemente havia desaparecido. Sua compostura vacilou, deixando-o perturbado. Abaixo do palco, o rosto de Hiruzen escureceu de desgosto. Não só as bolas de fogo de Azuma eram lamentavelmente pequenas, como agora ele estava em pânico por um simples desaparecimento. Isso é vergonhoso. Enquanto isso, Kazuyama não tinha ido muito longe. Ele apenas se moveu para trás de Azuma, suas mãos formando silenciosamente o selo do tigre. A multidão ficou boquiaberta com a visão. Selo do tigre? Liberação de fogo? Não é um exagero para um estudante? Apenas alguns poucos Pakura, Obito, Sakumo e Hiruzen pareciam entender o que estava acontecendo. Cobriram o rosto em constrangimento coletivo, sabendo exatamente o que estava por vir. Não consigo assistir isso. Esse cara é um sem-vergonha. Ele está mesmo usando essa técnica. Azuma, atrás de você. Kurenai gritou, incapaz de se conter por mais tempo. Azuma começou a se virar, mas era tarde demais. Kazuyama atacou rapidamente.
Garoto, volte e pratique mais um pouco. Contemple o taijutsu supremo do clã da Folha, 1000 anos de morte. E com isso, Kazuyama completou a técnica infame. Um grito agudo ecoou pelo campo de treinamento quando Azuma se lançou no ar, com as mãos agarrando o traseiro. A multidão congelou, atordoada em silêncio. Um único pensamento passou pela cabeça de todos. Então é assim que você usa o selo do tigre. Mas isso é mesmo uma técnica séria? Kazuyama soprou as mãos casualmente, como se estivessem soltando fumaça pelo esforço. Nesse momento, uma notificação ecoou em sua mente. Jin. O anfitrião usou a técnica dos 1000 anos de morte mais de 3 vezes seguidas, desencadeando uma missão de longo prazo, espalhar o medo dos 1000 anos de morte pelo mundo ninja. Cada vez que a técnica for usada um certo número de vezes, uma recompensa correspondente será dada. Os olhos de Kazuyama brilharam. Uma missão de longo prazo? E recompensas? Sempre pensei que essa técnica fosse só para brincadeira, mas agora... Ele riu, uma risada baixa e sinistra. 1000 anos de morte serão minha arma suprema. Matar, matar, matar. Mas para os espectadores, seu riso só parecia maligno. Sakumo instintivamente deu meio passo para trás, sua inquietação aumentando. Esse pirralho está tramando algo, e definitivamente me envolve. Próximo, Obito. Kazuyama anunciou, seu olhar se voltando para o Uchiha subindo no palco. Obito congelou, olhando para o professor com cautela. Aquele sorriso era demais. Kazuyama-sensei, você consegue parar de sorrir assim? Só de olhar para você, perdi toda a vontade de lutar, murmurou Obito. A multidão caiu na gargalhada. O sorriso de Kazuyama era realmente desconcertante. Capítulo 85. Devo dizer que o sorriso de Kazuyama é realmente traiçoeiro. Não é de se admirar que Obito tenha dito que se ele, o único examinador desta avaliação, sorrisse daquele jeito, quem não ficaria nervoso? Sentindo os olhares e risos da multidão, Kazuyama imediatamente ficou constrangido e escondeu o sorriso. Ele havia se esquecido de que havia tanta gente assistindo e por um instante perdeu a compostura. Mas envergonhado? Ridículo. Kazuyama Jack já havia abandonado seu orgulho há muito tempo. Para ser invencível, era preciso ser desavergonhado. E não se esqueça de quem é o mestre dele. É Orochimaru. Ele pode mudar de rosto quando quiser. Obito, vamos lá. Escute, garoto, estou te avisando. Se você não melhorar seu jogo, será o próximo alvo dos 1000 anos de morte. Kazuyama acertou o selo do tigre, mas Obito Uchiha não se abalou. Impossível. Depois de um ano de treinamento especial, eu já me transformei. Já experimentei os 1000 anos da morte uma vez, mas nunca mais. Ao ouvir isso, Kazuyama não pôde deixar de se sentir um pouco satisfeito. Garoto, você está mirando alto, hein? Tudo bem. Vou realizar seu desejo. A batalha começou. Desta vez, Obito não avançou. Em vez disso, recuou bruscamente, formando selos de mão com uma velocidade impressionante. Ele respirou fundo. Liberação de fogo. Grande técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu, assobiando em direção a Kazuyama com uma força incrível. Foi uma exibição impressionante e a multidão murmurou em admiração. Ah, nada mal. Esta técnica da grande bola de fogo finalmente está começando a ficar interessante, comentou Kazuyama, assentindo levemente. Obito realmente havia melhorado. Seu ano de treinamento intenso não era um blefe. Diante da enorme bola de fogo, ninguém em sã consciência a enfrentaria de frente, nem mesmo Kazuyama. A plataforma era grande o suficiente, então ele rapidamente desviou para o lado, deixando a bola de fogo passar por ele e cair da plataforma. Quando a bola de fogo saiu do campo, uma figura surgiu em seu caminho. Com um simples movimento, a figura levantou a mão, liberando uma explosão de energia que instantaneamente quebrou a bola de fogo em brasas inofensivas. Obrigado, Isashi, disse Sakumo com um sorriso para o homem que havia entrado. O Lorde Sakumo está só brincando. Fico feliz em poder ajudar. Este era Isashi Iga, o Chunin encarregado de manter a segurança. Seu irmão, Yashi Iga, estava posicionado no lado oposto do campo de testes. A apresentação terminou e o teste continuou. Ainda não acabou. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio da Fênix. Obito não hesitou. A grande bola de fogo não havia cumprido sua função, mas ele não se abalou. Movendo-se rapidamente, formou outro conjunto de selos de mão e liberou uma rajada de bolas de fogo menores em rápida sucessão. Elas dispararam imprevisivelmente pelo ar, assemelhando-se a aglomerados dispersos de flores caindo. Este era o jutsu da flor de fênix do clã Uchiha, uma técnica básica de seu arsenal de liberação de fogo. Nada mal, Obito, o poder dessas duas técnicas de liberação de fogo é muito bom. Você passou nesta avaliação. Kazuyama cobriu as palmas das mãos com chakra, destruindo a técnica de fogo do sábio da Fênix enquanto reconhecia a força de Obito. Assim que Obito começou a se sentir orgulhoso, Kazuyama se moveu. Ele apareceu atrás dele como um fantasma e ativou 1000 anos de morte. Ai! Obito disparou para frente, segurando os quadris, e seu grito soou como música para os ouvidos de Kazuyama. Garoto, deixa eu te dar uma lição. Não fale bobagens no futuro. O tom de Kazuyama era cheio de zombaria enquanto olhava para Obito, que havia caído miseravelmente no chão. Caso contrário, você vai enfrentar consequências como essa. Se a missão não tivesse sido ativada, Kazuyama poderia ter deixado passar. Mas agora que ela havia começado, não havia como deixar sua presa escapar. A seguir, Gema Shiranui. Gema, mastigando um palito de dente, caminhou lentamente até a plataforma com um andar instável. Não se preocupe, não usarei 1000 anos de morte de forma imprudente. Só estou lhe ensinando uma lição. Kazuyama tranquilizou seu oponente, cujo rosto revelava uma mistura de preocupação e apreensão. Naquele momento, Sakuma Taki interveio. Kazuyama, você está absolutamente proibido de usar 1000 anos de morte novamente.
Fala sério, disse ele severamente, embora seu rosto demonstrasse clara exasperação. Ele se arrependia profundamente de ter inventado aquela técnica. Ela havia se transformado em uma maldição. Quem suportaria alguém usando 1000 anos de morte constantemente? Kazuyama, no entanto, não se abalou. Ele olhou para a plateia abaixo, cujos rostos estavam marcados pela descrença e consternação. Segundo as próprias palavras de Sakumo, a técnica não havia sido inventada para ser usada. Jin, o anfitrião, foi detectado usando 1000 anos de morte 5 vezes seguidas. Recompensa especial. O poder de 1000 anos de morte aumentou em 1%. Observação. Ao atingir 10% de poder, um novo recurso será desbloqueado. Uau, o poder aumentou. Embora fosse apenas 1%, cada pequena fração contava. Se ele conseguisse usar 1000 anos de morte para eliminar 100 pessoas seguidas, ele se tornaria invencível no futuro. Kazuyama já tinha um plano em mente: esgueirar-se invisivelmente e atacar com 1000 anos de morte. Matar um, depois matar todos, perfeito. Com Sakumo no caminho, porém, Kazuyama se absteve de usar 1000 anos de morte no próximo candidato. O grupo de recrutas suspirou de alívio. Apenas Obito e Azuma lamentaram-se, frustrados. Porque somos os únicos a nos machucar. No final, a avaliação foi concluída com sucesso. Muitos alunos foram aprovados, incluindo Gai, Obito e Rin, totalizando mais de 20 pessoas. Finalmente, Sakumo subiu na plataforma, olhando para os ninjas recém-certificados com um leve sorriso. Muito bem. A partir de hoje, vocês são ninjas, disse ele calmamente. Daqui a 3 dias apresentem-se na academia, onde receberão um Chunin para liderar sua equipe. Agora, vão buscar seus protetores de testa. Após terminar sua missão, Kazuyama foi direto para casa. Embora as batalhas não tivessem sido intensas, avaliar tantas pessoas o deixou exausto. Além disso, ele tinha um exame Chunin no dia seguinte e precisava descansar. Infelizmente, seu descanso foi interrompido. Zou, um ancião da Anbu que servia como guarda-costas do Hokage desde a ascensão do terceiro Hokage ao poder, apareceu à sua porta. Zou, uma figura-chave na Anbu, carregava um ar de autoridade que fez Kazuyama pressentir imediatamente a chegada de uma missão. Kazuyama Jack, por ordem do Lord Hokage, aqui está sua máscara, declarou Zou, entregando-lhe o item. Em sua próxima missão, você irá para a Terra dos Rios com Aru e Rinkaku. Segundo informações, um grupo de ninjas de Sunagakure entrou na Terra dos Rios e está avançando em direção à Terra do Fogo. As ordens do Lord Hokage são eliminá-los e reunir o máximo de informações possível. Kazuyama pegou a máscara e a examinou. Era como se o destino estivesse pregando uma peça nele. A máscara era uma que ele reconhecia. Era o mesmo design que o futuro Kakashi usaria. Assemelhava-se ao rosto de um gato, com 2 orelhas pontudas, manchas vermelhas nas laterais e padrões vermelhos ao redor dos olhos. Os olhos da máscara eram pretos e a boca curvava-se para baixo, formando uma carranca sutil. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Além disso, como Anbu, nunca usamos nossos nomes verdadeiros. Você quer inventar seu próprio codinome, ou prefere escolher um da lista Anbu? Kazuyama respondeu imediatamente. Com certeza vou criar a minha própria. Os nomes Anbu são todos tão feios, e nós já usamos máscaras. Se eu também tivesse um nome feio, eu enlouqueceria. Depois de dizer isso, ele começou a pensar em seu codinome. Logo, uma ideia lhe ocorreu. Ele colocou a máscara e falou com satisfação. De agora em diante, serei Anbu Rokudenashi. Zou piscou, claramente sem reagir de imediato. Ele encarou Kazuyama, intrigado com o nome. Rokudenashi, esse não é um nome muito bom que você inventou. Não é nem tão bom quanto o nome que inventamos. Se Kazuyama não estivesse usando uma máscara, ele teria cuspido no rosto de Zou. Não fale bobagem se não entendeu. Como um dos seus, farei você entender o significado de Rokudenashi. Sem dizer mais nada, os dois pularam no telhado, prontos para partir em missão. No momento em que Kazuyama se levantou de um salto, sentiu um olhar. Virou-se e viu Pakura parada no pátio, observando, com os lábios se movendo levemente. Embora Pakura tivesse se juntado ao clã Ataque, ela ainda morava na residência Jack porque a casa Ataque era muito pequena, apenas 2 cômodos. Nenhum lugar para Pakura ficar. Kazuyama leu os lábios dela, um leve sorriso aparecendo no canto da boca por baixo da máscara. Ele então saiu em disparada, indo em direção à distância. Tenha cuidado, esteja seguro. Seu coração se encheu de alegria e suas mãos formigaram. Sunagakure? Da última vez que ele escapou e agora a técnica dos 1000 anos de morte o aguardava. Do lado de fora dos portões de Konogakure, Zou chegou com Kazuyama. Aru e Rinkaku estavam esperando há muito tempo. Zou, estamos prontos para ir? Bem, desta vez não sou eu que vou sair com você. Este é Rokudenashi, o novo membro da Anbu. Ele irá em missões com você de agora em diante. Rokudenashi? Ao ouvir esse nome estranho e ver a máscara felina, Aru e Rinkaku trocaram olhares perplexos, mas não se opuseram. Afinal, qualquer um que pudesse se juntar a Anbu era uma elite. Lembre-se da sua missão: destruir os ninjas de Suna e reunir as informações necessárias. Ir. Com um único comando de Zou, Kazuyama, Rinkaku e Aru partiram em direção à fronteira da Terra do Fogo. Zou observou as figuras se afastando, com os pensamentos vagando. Lord Hokage, Lord Sakumo, ele pode realmente ser o chefe da Anbu? No caminho, Aru, que estava em alta velocidade, falou de repente. É a primeira vez que nos unimos. Vamos nos comunicar. Quais são seus pontos fortes? Aru e Rinkaku eram veteranos da Anbu, e assim como Zou, ocupavam cargos na Anbu desde que o terceiro Hokage assumiu o poder. A máscara de Aru lembrava um sapo, com manchas verdes na cabeça que eram impressionantemente sugestivas. A máscara de Rinkaku, por outro lado, era incomum, apresentando um ponto no centro superior, 2 buracos para os olhos em forma de cabeças de águia e triângulos invertidos abaixo deles. Combinada com sua cabeça calva, sempre fazia o espadachim pensar na palavra careca. Ambos carregavam espadas nas costas. Furtividade.
Sou um ninja inteligente, não muito forte em combate. Kazuyama não queria revelar sua verdadeira força, então ele deu uma resposta simples que sugeria uma técnica de ocultação. Técnica de ocultação? Cada vila tinha suas próprias técnicas de ocultação. Os ninjas de Kirigakuri usavam a técnica de ocultação na névoa, enquanto os de Wagakuri se especializavam na técnica de ocultação na rocha. Em Konogakakuri, no entanto, os ninjas normalmente dependiam de ferramentas e acessórios, como a técnica da capa da invisibilidade, para se manterem escondidos. Mas Kazuyama era diferente. Além da mochila na cintura, ele não carregava nenhuma ferramenta para se esconder. Como ele pretendia se esconder? Embora curiosos, eles se abstiveram de fazer mais perguntas. Os membros da Anbu frequentemente tinham seus próprios segredos, técnicas ocultas que nunca revelavam. Tudo bem. Quando chegar a hora, você reúne as informações e Rinkaku e eu cuidamos do resto. Com seus papéis atribuídos, os três aumentaram o ritmo, acelerando em direção à fronteira. Um dia depois, ao cair da noite, eles chegaram à Terra dos Rios. Senhor Rasa, estamos quase atravessando a Terra dos Rios, disse um dos ninjas de Sunagakuri. Assim que entrarmos na Terra do Fogo, fiquem escondidos. Resgatem Pakura, reúnam as informações e recuem imediatamente, ordenou Rasa. O homem tinha cabelo castanho curto, usava roupa preta de ninja com uma camiseta de malha por baixo e não tinha sobrancelhas. Atrás dele estavam 5 Jnin de Sunagakuri. Rasa, assim como Pakura, era um Jnin de elite muito respeitado pelo terceiro Kazekage, que o havia nomeado o melhor candidato para sucedê-lo. A missão deles, desta vez, era infiltrar-se em Konoha e resgatar Pakura, que havia sido capturado anteriormente. Pakura, um dos poucos ninjas de Sunagakuri com uma Kekkei Genkai, era valioso demais para a vila abandonar. No entanto, a missão foi adiada devido à ausência de Rasa e à lesão de outros Jnin de elite, Kankishi. De repente, no meio da caminhada, Rasa parou. Sob os olhares atentos dos outros Jnin, agachou-se deliberadamente, pressionando as mãos contra o chão. Quanto mais nos aproximamos da Terra do Fogo, mais fértil a terra se torna. O teor de ouro sob a camada rochosa aqui é notavelmente alto, afirmou ele, em tom calmo, porém calculista. Umahara, marque este local. Quando partirmos, eu extrairei o ouro. As palavras de Rasa carregavam autoridade, e sua habilidade única tornava tais afirmações comuns. Como usuário da Kekkei Genkai de liberação magnética, assim como o terceiro Kazekage, ele detinha o poder de manipular o ouro. Foi em grande parte graças à sua presença que a situação recente de Sunagakuri melhorou. Afinal, o ouro era uma moeda universalmente reconhecida. Sim, Senhor Rasa, respondeu Umahara prontamente, movendo-se para marcar o local designado. Com a tarefa concluída, o grupo retomou a marcha em direção à Terra do Fogo, mantendo um ritmo rápido e deliberado. Em outro lugar, assim que Kazuyama Jack e seus companheiros deixaram a Terra do Fogo e cruzaram para a Terra dos Rios, Kazuyama parou abruptamente, estreitando seus olhos afiados. Pare. Eu os vejo, ele anunciou com certeza. 1 quilômetro à frente acrescentou com a voz firme. Encontraremos eles em breve. Suas palavras fizeram Aru e Rinkaku pararem imediatamente, a tensão aumentando entre eles. Aru foi o primeiro a interrogá-lo. Tem certeza? Sim, respondeu Kazuyama, confiante. Minha técnica amplia meu campo de visão. Eu não duvidaria disso. Mas não foi isso que o perturbou. O que realmente chocou Kazuyama foi o líder do grupo que eles haviam detectado. Havia poucos indivíduos no mundo ninja com características tão distintas, principalmente a ausência de sobrancelhas. E esse indivíduo em particular estava entre os mais perigosos. O futuro quarto Kazekage Rasa. Não é à toa que Zou insistiu que você viesse conosco, murmurou Aru. Acontece que você é um ninja do tipo percepção. Nada mal, Rokudenashi, Rinkaku interrompeu, com um sorriso raro repuxando os lábios. Estou começando a gostar cada vez mais de você. Ao contrário de Kazuyama, Rinkaku e Aru eram combatentes, desconhecedores das complexidades das técnicas sensoriais ou da furtividade. Para eles, as habilidades de Kazuyama estavam se mostrando inestimáveis. Qual é o número deles? Perguntou Aru com o tom mais áspero agora. 6, respondeu Kazuyama após uma breve pausa. Aquele que os lidera tem uma quantidade imensa de chakra. Se eles iriam confundi-lo com um ninja sensor, Kazuyama imaginou que ele poderia muito bem desempenhar o papel. Capítulo 87. Aru e Rinkaku trocaram um olhar rápido. O que devemos fazer? Atacar ou recuar? Recuar sem nem tentar lutar? Isso não me parece certo. Eles riram baixinho antes de parar, equilibrando-se no grosso tronco da árvore. Rokudenashi, você consegue lidar com armadilhas? Kazuyama sentiu com confiança. Montar armadilhas era algo natural para ele, algo em que ele era especialista. Perfeito. Aru, vamos começar? Vamos fazê-lo. Os três começaram a trabalhar imediatamente, montando armadilhas com precisão treinada. Armadilhas de arame e etiquetas explosivas estavam dispostas em perfeita sincronia. O trabalho em equipe era impecável. Queriam tornar as armadilhas mais elaboradas, mas o inimigo se aproximava rapidamente. O tempo não estava a favor deles. Quando as armadilhas estavam prontas, eles se dividiam e se protegiam, cada um encontrando um esconderijo para esperar a aproximação do inimigo. Shei, você consegue sentir o quão forte é o outro lado? É melhor você perguntar isso ao Nove Caudas. Eu só consigo sentir emoções, nada mais. Quando se trata das outras bestas com cauda, não tenho nada. Shei colocou um inseto gordo na boca e mastigou, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Então está bem. Prepare um pouco de pó de escama para mim, só por precaução. Claro. Que tipo você precisa? Sono? Paralisia? Ou morte imediata? Shei se animou ao ouvir a menção do pó de escama e sorriu. Kazuyama, eu queria te contar. Recentemente preparei um novo pó de escama. Ele pode cegar as pessoas, assim como suas bombas de luz, mas é muito mais forte. O coração de Kazuyama disparou. Cegos? Pó de escamas?
Parecia a técnica de ocultação em pó de escamas usada por F, o Jinchiki original dos Sete Caudas. Ainda assim, não era exatamente o seu estilo. Para seus propósitos, pós que causavam inconsciência ou paralisia eram muito mais úteis. Eles tornavam o roubo muito mais fácil. Shei entregou o pó rapidamente com um sorriso largo. Aqui está. Rápido, não é? Kazuyama mal teve tempo de responder. Sua mente coletiva já havia detectado a aproximação do inimigo. Hasa conduziu o grupo até a zona da armadilha, com o olhar atento examinando os arredores. Ele parou abruptamente, estreitando o olhar com um leve sorriso de escárnio. Pare, ele ordenou. Os outros 5 atrás dele congelaram sem questionar. Quando Hasa dava uma ordem dessas, nunca era sem motivo. O perigo estava à espreita. Saion chamou Hasa, com a voz calma, mas autoritária. Por que se esconder se vocês chegaram até aqui? Acham que uma armadilha dessas é suficiente para nos deter? Ou será que isso é realmente o melhor que os ninjas de Konoha conseguem fazer? Ele ficou imóvel, com os braços cruzados, enquanto o ouro enterrado no subsolo começou a se mover e fluir. Muito astuto, Aru murmurou baixinho, com a voz carregada de fria irritação. Ele se virou para Kazuyama e lhe lançou um olhar duro e penetrante. Kazuyama congelou. Ele reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que vira antes, na terra da água quente e na terra do vento. Era o olhar de alguém que decidirá lutar até a morte. A expressão de Aru era um sinal claro. Vá embora. Avise a aldeia. Liberação de fogo, técnica da grande chama. Com a armadilha falhando, Aru não hesitou. Rapidamente formou selos de mão, liberando uma chama violenta que avançou em direção a Hasa e sua equipe como uma torrente de luz flamejante. Ao ver a técnica em ação, Kazuyama suspirou internamente. O clã Sarutobi. A técnica da grande chama era a assinatura do clã Sarutobi, uma técnica secreta de liberação de fogo transmitida de geração em geração. Suas chamas eram tão intensas que qualquer coisa presa no inferno seria reduzida a cinzas em um instante. O domínio da técnica por Aru foi ainda mais longe. Ele infundiu sua transformação natural, fazendo com que as chamas rugissem e se condensassem em uma linha nítida e concentrada. O resultado? Temperaturas mais altas e uma intensidade penetrante que tornou o ataque ainda mais mortal. Isso está começando a ficar bom. Funeral imperial em pó de ouro. Hasa agiu rapidamente. Grandes quantidades de areia dourada irromperam do chão, formando uma enorme muralha sob seu controle. A muralha absorveu as chamas, iluminando a floresta escura com um brilho dourado radiante. Até as árvores foram banhadas por uma luz cintilante, cujo tom dourado refletia-se no céu noturno. Kazuyama ficou momentaneamente atordoado com a visão. Seus pensamentos vagaram. Roube tudo. Roube toda essa areia dourada. Dinheiro. Tanto dinheiro. Mas antes que ele pudesse agir de acordo com seu impulso ganancioso, Aru e Rinkaku já estavam em movimento. Desceram das copas das árvores, suas longas espadas brilhando enquanto desciam, mirando diretamente na cabeça de Hasa. Os nin de Sunagakure, no entanto, estavam longe de estar indefesos. Reagiram rapidamente, preparados para a batalha. Mate-os e não faça barulho. O espetáculo flamejante do ataque anterior de Aru chamou a atenção, mas não causou danos graves, deixando Hasa determinado a terminar o ataque rapidamente. Ele ainda estava focado em sua missão e optou por uma abordagem implacável e decisiva. Liberação magnética. Droga. Estilo Konoha. Kenjutsu folha de bordo. A lâmina de Rinkaku dançava no ar como folhas caindo, sua trajetória errática cortando o inimigo com precisão. Os ninjas de Sunagakure, assustados, recuaram instintivamente exceto por o Mahara, que avançou direto contra Rinkaku. O resto dos ninjas de Suna avançaram em direção a Aru. O Mahara levantou a mão direita, reunindo uma rajada de vento invisível. Lâmina de vento. Uma forte ventania irrompeu, formando uma lâmina etérea imbuída de um fio mortal. Clang! A lâmina de vento colidiu com a espada de Rinkaku, criando um choque metálico que reverberou pela floresta. A força foi imensa, destruindo instantaneamente a lâmina de Rinkaku. No entanto, os reflexos de Rinkaku eram aguçados. Na fração de segundo antes que a lâmina de vento o atingisse, ele usou a técnica de substituição corporal, escapando por pouco do ataque. Ambos são do nível Jnin. Caramba! O coração de Rinkaku afundou enquanto ele recuava cautelosamente. Desde o primeiro momento ficou claro, seus oponentes eram, sem dúvida, todos Nin. Entre eles, aquele que empunhava a liberação magnética tinha que ter um alto posto em Sunagakure. Afinal, o próprio Kazekage atual era conhecido por sua maestria na liberação magnética. Recuem, ele gritou, sabendo que não tinham escolha. Mas seus inimigos não estavam dispostos a deixá-los escapar tão facilmente. Não deixe que eles escapem. Funeral imperial em pó de ouro, armadilha. Uma onda enorme de areia dourada irrompeu do chão, cercando Rinkaku e Aru. Em instantes eles estavam completamente presos, as paredes brilhantes de ouro formando uma gaiola inescapável. Os dois pareciam completamente miseráveis, como pássaros presos numa armadilha sem espaço para fugir. No entanto, nenhum deles entrou em pânico. Ainda havia um vislumbre de esperança. Hokudenashi, também conhecido como Kazuyama, estava do lado de fora da prisão dourada. Se conseguisse escapar e pedir reforços, esses shinobi de Sunagakure não teriam a menor chance. O que eles não sabiam, no entanto, era que Kazuyama tinha outras ideias. Parado diante do ouro brilhante, seus olhos praticamente brilhavam de ganância. Shei, seu chakra pode isolar o ouro? Ele perguntou, com a voz calma, mas cheia de excitação. O que você quer dizer com isolá-lo? A voz de Shei, seu parceiro, ecoou em sua mente. Vamos lá, pense um pouco. Isto é ouro de liberação magnética. Quero que você use seu chakra para cortar o elo entre o conjurador e o ouro. Você consegue fazer isso? Acho que dá para fazer. Meu chakra é poderoso, nenhum chakra humano poderia competir com ele. Mas qual é o sentido? Eles não podem simplesmente reconectar o chakra a ele depois?
Faça logo. Deixe o resto comigo, respondeu Kazuyama com um sorriso irônico. Seu sorriso se alargou enquanto seus olhos se demoravam no ouro cintilante. Para ele não era apenas uma armadilha, era um tesouro. Hoje é meu dia de sorte, murmurou ele, praticamente salivando só de pensar. Eles já entregaram o ouro na minha porta. De jeito nenhum vou embora sem ele. Capítulo 88. Kazuyama tirou a camisa de repente, deixando apenas uma manga branca curta. Não que ele quisesse manter a manga curta, mas o selo dos 4 símbolos em seu peito não podia ser exposto. Se alguém o visse, seria um problema. Droga, eu devia ter trazido mais sacolas de pano se soubesse que ia encontrá-lo, murmurou frustrado. Ah, isso é irritante. Olha quanto dinheiro eu perdi por causa disso. Ele rasgou suas roupas em pedaços e as espalhou pelo chão. Shei, prepare-se. Usarei a técnica do cortador de vento para cortar a areia dourada, e você usará seu chakra para cortar o elo com o conjurador. Ok. Liberação de vento. Técnica do cortador de vento. A lâmina de vento rugiu, ganhando vida com um poder inegável. Embora a areia dourada tivesse algumas propriedades defensivas, era muito mais fraca que a areia de ferro. Com um golpe da lâmina de vento, um grande pedaço de areia dourada foi instantaneamente cortado. Os reflexos de Kazuyama eram aguçados. Ele rapidamente enrolou a areia dourada em um pedaço de pano. Shei rápido. O chakra de Shei rompeu, o chakra carmesim da besta com cauda envolvendo a areia dourada. Sem hesitar, Kazuyama realizou outro ninjutsu. Técnica do deus voador do trovão. Num instante, a areia embrulhada em pano desapareceu, reaparecendo em uma caverna nas profundezas da Terra do Fogo. O pacote atingiu o chão com um baque. E funciona mesmo. Shei, vamos continuar. O sorriso de Kazuyama se alargou. Se teremos refeições melhores depois, depende desta pescaria. Enquanto se preparava para continuar, de repente deu um tapa forte na testa. Por que eu usei minhas próprias roupas? Recuperando-se rapidamente, ele formou um selo de mão. Liberação da terra, muro estilo terra. Uma sólida muralha de terra ergueu-se diante dele, que ele derrubou com a mesma rapidez e colocou em frente ao muro de areia dourada. Shei, vamos continuar. Bom, a técnica do cortador de vento reapareceu. Desta vez, um enorme pedaço de areia dourada se estilhaçou e se espalhou pelas rochas, formando uma pilha que parecia uma pequena montanha. Kazuyama encarou o monte, mal conseguindo conter o riso. O chakra carmesim irrompeu novamente, envolvendo a areia dourada. Outra técnica do deus voador do trovão enviou as pedras e a areia para a mesma caverna. No entanto, essa ação repetida não passou despercebida. Ao longe, Rasa sentiu a perturbação. Sua liberação magnética permitiu-lhe controlar o ouro, e quando grandes quantidades dele desapareceram repentinamente, ele não pôde ignorar. Tem alguém aqui, murmurou Rasa, estreitando os olhos. Eles mexeram na minha areia dourada, claramente não são fracos. Ele se virou bruscamente para seu subordinado. Uma rara, acabe com eles. Agora, sentindo a direção do ouro desaparecendo, Rasa se moveu rapidamente, indo em direção à perturbação. Enquanto isso, Aru e Rinkaku, travando uma batalha desesperada, ficaram momentaneamente atordoados. Eles presumiram que Kazuyama havia retornado à vila. Droga, eu mandei ele recuar. Por que ele ainda não foi embora? Os dois lutaram contra o inimigo, apenas para perceber que Kazuyama não tinha apenas ficado para trás. Ele tinha ido e começado uma briga. Droga, um ninja do tipo sensor. Ele ao menos percebe o que está fazendo. Rinkaku me cubra. Sim. Kenjutsu estilo Konoha, Salgueiro. Rinkaku entrou em ação, combinando Kenjutsu com Genjutsu em um ataque contínuo. O Genjutsu fazia com que o inimigo se sentisse cercado por folhas rodopiantes e dançantes, desorientando-o momentaneamente. Ao mesmo tempo, a técnica limitava seus movimentos, permitindo que Rinkaku explorasse seus pontos cegos e desferisse golpes precisos, eliminando alvos com eficiência. No entanto, o inimigo não deveria ser subestimado. Enquanto 3 deles estavam presos na ilusão, o Mahara logo reconheceu a armadilha. Sem hesitar, ele esfaqueou a mão esquerda com uma kunai para se libertar do Genjutsu. Seguindo seu exemplo, o outro Jnin de Sunagakure fez o mesmo. Os 2 Jnin libertados imediatamente se moveram para proteger seus aliados, bloqueando os ataques de Rinkaku enquanto trabalhavam para quebrar a ilusão que prendia sua equipe. Liberação de fogo, técnica da grande chama. Uma onda de fogo irrompeu de Aru, forçando os ninjas de Sunagakure a uma corrida defensiva. Sem Rasa para protegê-los, as chamas ficaram mais difíceis de conter, e o grupo não teve escolha a não ser recuar às pressas. Aproveitando a oportunidade, Aru e Rinkaku recuaram. Enquanto isso, Kazuyama conseguiu transportar outro grande pedaço de areia dourada. No entanto, seu sucesso durou pouco. O dono da areia dourada, Rasa, havia chegado. Os olhos aguçados de Rasa fitaram o ninja à sua frente, usando uma máscara com cara de gato. Sua expressão endureceu. Você destruiu minha areia dourada? Onk. Rasa levantou a mão, e a enorme parede de areia dourada atrás dele desmoronou, transformando-se em enormes pedaços de ouro que giravam protetoramente ao redor dele como um escudo brilhante. Tis, perspicaz, murmurou Kazuyama, com um sorriso irônico nos lábios. Infelizmente para você, meu objetivo já foi alcançado. Suas palavras transbordavam significados complexos. Para Kazuyama, significava que ele já havia roubado ouro suficiente e estava pronto para encerrar o dia. Mas para Rasa, soava como um plano calculado, uma armadilha deliberada para atraí-lo até ali enquanto seus companheiros escapavam sem ser notados. Os olhos de Rasa se estreitaram quando ele entendeu a implicação. Internamente, Kazuyama suspirou. Droga, por que todo mundo insiste em me analisar tanto? Esses caras agem como se tivessem poderes psíquicos. Ainda assim, sentiu uma pontada de alívio. Ele se moveu rápido o suficiente para evitar ser pego usando o chakra da besta com cauda. Se Rasa, infame pesquisador de Jinchiki, tivesse visto aquilo, teria sido um desastre.
O famoso herdeiro do Kazekage, Hasa, disse Kazuyama, com a voz assumindo um tom provocador. O que o traz até a Terra do Fogo? Kazuyama não podia se dar ao luxo de brigar, mas nunca havia perdido uma disputa verbal. Falava com toda a confiança que conseguia reunir, com o objetivo de abalar o oponente. Como ele esperava, a expressão de Hasa ficou séria. Será que ele sabe sobre mim? Perguntou-se Hasa com a mente a mil. Impossível. Aqueles dois de antes nem me reconheceram. Sou uma força oculta de Tsunagakure, assim como Pakura. Como esse ninja mascarado poderia saber? E você não acha que Konoha não sabe sua identidade, acha? A expressão de Hasa permaneceu severa, mas o tom de zombaria o atingiu em cheio. Mas já que nos cruzamos, seria rude não lutar pelo menos uma vez, continuou Kazuyama com um sorriso malicioso. Deixe-me experimentar o poder da liberação magnética. Vamos ver o quão longe você está do terceiro Kazekage. Num instante, a aura de Kazuyama se transformou, irradiando uma intensidade opressiva alimentada pela influência de Shei. Embora não pudesse manejar o chakra da besta com cauda diretamente, ele podia liberá-lo dentro de si para amplificar sua presença, criando uma sensação palpável de perigo. Os instintos de Hasa o alertaram. Sem hesitar, ele se cercou com um escudo de areia dourada, reforçando com seu chakra até a defesa máxima. Mas num piscar de olhos, Kazuyama desapareceu. Os olhos aguçados de Hasa percorreram o local procurando, mas nem ele conseguiu acompanhar o movimento. Por uma fração de segundo, o choque percorreu seu rosto. Essa velocidade é surreal. Defender. Eu devo defender. Derramando ainda mais chakra na areia, Hasa se preparou para o impacto. No entanto, o ataque não aconteceu. Segundos se passaram, e a confusão começou a se instalar. Então, um coro repentino de gritos rasgou o ar. A constatação o atingiu como um martelo: eu não era o alvo. Os nin atrás dele eram. Kazuyama o havia superado. O sangue de Hasa ferveu, a fúria tomou conta dele. Maldito seja! Como ousa me enganar? Enquanto isso, Kazuyama já estava em movimento. Ele apareceu silenciosamente atrás de um nin de Tsunagakure que se aproximava de Rinkaku. Em um movimento rápido, sua mão direita, brilhando com o afiado chakra do vento, perfurou o peito dos nin. O homem desabou sem nem perceber o que tinha acontecido. Kazuyama jogou o corpo sem vida para o lado sem pensar duas vezes. Movendo-se com precisão, alcançou Rinkaku em um instante. Um leve toque no ombro do aliado, e Rinkaku desapareceu num piscar de olhos. Antes que alguém pudesse reagir, Kazuyama já estava ao lado de Aru. Sua mão roçou o ombro dela, e ele também desapareceu no ar. Os Tsunagakuris nin restantes, liderados por uma Hara, ficaram paralisados com os olhos arregalados de descrença. Mesmo seus reflexos aguçados não eram páreo para a velocidade imparável de Kazuyama. Um pensamento consumia suas mentes. Droga. Capítulo 89. Confiando na técnica do deus voador do trovão, Kazuyama a ativou diversas vezes em rápida sucessão. Primeiro, ao perceber a aproximação do inimigo, preparou a técnica do cortador de vento e a utilizou pela primeira vez, lançando um ataque surpresa. Ativou-a novamente para teletransportar Rinkaku para um local seguro e, uma terceira vez, para trazer Aru consigo. O destino era uma floresta logo além da fronteira da Terra do Fogo, um local que ele havia marcado previamente. A Terra do Fogo está logo à frente. Recue rapidamente, ordenou Kazuyama. Quem vem depois de nós é Hasa, o ninja de elite de Tsunagakure e portador da liberação magnética, acrescentou ele gravemente. Graças ao chakra fornecido por Shei, os 7 caudas, Kazuyama pôde usar a técnica do deus voador do trovão 3 vezes consecutivas sem nenhum sinal de fadiga. Em vez disso, ele se sentiu revigorado com sua energia emanando. Sob a máscara, um lampejo de espírito de luta iluminou seu rosto. Afinal, qualquer um que sinta uma onda avassaladora de poder dentro de si se sentiria encorajado. Kazuyama não era exceção. No entanto, essa confiança recém-descoberta tinha um custo, o deixava ligeiramente instável. Essa era a desvantagem do chakra da besta com cauda. O chakra de Shei tendia a amplificar as emoções de seu hospedeiro e para Kazuyama, exaltava uma coisa acima de tudo, a paixão. Técnica do deus voador do trovão? Aru murmurou, estreitando os olhos afiados. Então, Rokudenashi é você mesmo, hein? Hahaha. Como membro da elite do clã Sarutobi, Aru reconheceu a técnica imediatamente, assim como a verdadeira identidade de Kazuyama. Por um instante, uma mistura de emoções o invadiu. Ser salvo por uma criança? Era inesperado, até mesmo humilhante. Chega de papo. Kazuyama interrompeu bruscamente. Este lugar não fica longe da Terra do Fogo. Vá buscar ajuda. Eu mesmo cuido dos ninjas da liberação magnética. A determinação de Kazuyama surpreendeu Aru. Os rumores retratavam Kazuyama Jack como um covarde, alguém que se esquivava da batalha. No entanto, lá estava ele, exalando uma determinação impetuosa de enfrentar sozinho um ninja de elite de Tsunagakure. Aru não pôde deixar de se perguntar. Quem coletou essas informações? Não poderia estar mais errado. Se estivessem aqui, provavelmente diriam: Hiruzen, o que está acontecendo com esse garoto? Como deixamos isso passar? Sakumo, lutar? Com ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A voz de Aru quebrou o silêncio. Tem certeza de que consegue lidar com isso? O que você está esperando? Kazuyama latiu com um tom ríspido e urgente. Vá buscar ajuda logo. Antes que Aru ou Rinkaku pudessem responder, Kazuyama desapareceu em um instante. Os dois ficaram se encarando em silêncio. Você sabe quem ele é? Rinkaku perguntou, confuso. Bem, Aru hesitou. Então, ele não é só um ninja sensorial, afinal. Droga, eu julguei mal. Esqueça. Vamos logo buscar ajuda. Quando Hasa retornou, seu olhar pousou no corpo sem vida de seus nin. Sua expressão se obscureceu, a raiva fervendo sob a superfície. O inimigo havia planejado isso cuidadosamente, não deixando dúvidas de que não tinha intenção de enfrentá-lo diretamente, pelo menos não ainda. Maldito ninja de Konoha. Ah?
É isso que você pensa? Eu voltei justamente para lutar com você. A voz zombeteira cortou a atenção quando o homem com a máscara de gato reapareceu, de pé no topo de um tronco de árvore. Ele olhou para Rasa com o tom transbordando de escárnio. Uf, tão arrogante. Rasa zombou cerrando os punhos. Não pense que só porque você domina o ninjutsu espacial, pode fazer o que quiser. Com um movimento brusco ele ergueu os braços. Liberação magnética, onda de areia dourada. A areia dourada irrompeu ao seu redor em uma tempestade rodopiante, seu brilho metálico refletindo o sol poente. A tempestade rugia, ondulando com poder destrutivo. Uma rara, todos vocês recuem. Os ninjas Nagakuri não hesitaram. Eles sabiam muito bem a devastação que a areia dourada de Rasa poderia causar e rapidamente recuaram para além do seu alcance. Tanto ouro, Rasa. Você deve ser venerado na sua aldeia. Afinal, sem você, Sunagakure certamente sofreria economicamente. Enquanto a tempestade de areia dourada envolvia o campo de batalha, os olhos de Kazuyama brilhavam como se refletissem o próprio ouro. No entanto, seus movimentos eram precisos e rápidos. Com as duas mãos, ele arremessou várias kunai em todas as direções antes de sacar uma kunai ritual e uma pilha de etiquetas explosivas. Cada kunai trazia uma marca, parte de sua técnica cuidadosamente preparada. Kazuyama estava pronto para a batalha. Kazuyama, meu chakra já está afetando você. Você realmente quer continuar? A voz de Shei ecoou em sua mente, carregada de preocupação. Se eu aumentar o fluxo de chakra, o manto externo da besta com cauda aparecerá. Continue assim, respondeu Kazuyama internamente. Queime um pouco de chakra. Eu corro se for preciso. Além disso, ainda preciso carregar o ouro de volta. Satisfeito com seus preparativos, Kazuyama se moveu ligeiramente, testando o campo de batalha. Durante anos, sua Kekkei Genkai moldara seu caminho, mas ele raramente vivenciara combates de verdade. Sempre evitara confrontos diretos. Agora, com o chakra de Shei fluindo por ele, ele queria ver o que conseguiria alcançar. Se Minato conseguia usar a técnica do deus voador do trovão para lutar 1 contra 50, certamente conseguiria lidar com 1 contra 1. Além disso, Kazuyama tinha seu próprio estilo de luta único. Você realmente precisa ser tão cauteloso? Liberação magnética, lança forte em pó de ouro. Rasa, frustrado com a calma e a pressão opressiva de Kazuyama e seu chakra, não conseguiu mais se conter. Condensando o pó de ouro em uma lança enorme, lançou-a contra a figura mascarada, parada com confiança no tronco da árvore. Boa hora! Diante da lança dourada condensada pela liberação magnética, Kazuyama ficou realmente encantado. Ele recuou violentamente, prendendo a kunai em sua mão ao tronco de uma árvore enquanto a lança dourada voava em sua direção. No entanto, a figura que claramente recuava desapareceu repentinamente. Num piscar de olhos, Kazuyama reapareceu, de pé firmemente no tronco da árvore, agora segurando a lança dourada em sua mão. Eu vou devolver para você. Com um arremesso certeiro, Kazuyama lançou a lança em Rasa. Mas como o pó de ouro estava sob o controle de Rasa, ele só precisou acenar levemente com a mão. A lança se dissolveu novamente em uma nuvem rodopiante de pó de ouro. Não. A mudança brusca na expressão de Rasa veio um segundo tarde demais. Embora a lança tivesse voltado a ser pó de ouro, uma etiqueta explosiva havia sido anexada a ela. Bom, a etiqueta explosiva detonou, envolvendo Rasa instantaneamente em uma espessa nuvem de fumaça. Kazuyama não hesitou. Aproveitando a confusão, entrou em ação. Arrancou a kunai do tronco da árvore e se lançou contra Rasa com uma velocidade alucinante, movendo-se como uma chita se aproximando de sua presa. Sem chance. Rasa emergiu da fumaça, protegido pelo pó de ouro que usará para resistir à explosão. Sentindo a rápida aproximação de Kazuyama, juntou as mãos, invocando mais pó de ouro do chão. Este se fundiu em pontas afiadas e disparou em direção à figura que se aproximava. Mas o ataque foi inútil. Kazuyama ativou a técnica do deus voador do trovão mais uma vez, desaparecendo no meio do ataque e reaparecendo diretamente atrás de Rasa. Uma kunai padrão em sua mão voou violentamente em direção às costas de Rasa. Pó de ouro. Defenda. Mesmo de costas para Kazuyama, Rasa reagiu instantaneamente, ativando sua defesa. Mas o que ele não conseguia ver era o sorriso malicioso nos lábios de Kazuyama. A kunai atingiu a barreira de areia dourada. Mas então mais objetos apareceram ao redor dela, selos explosivos, 7 ou 8 deles. Explodir. Com um rugido estrondoso, o conjunto de etiquetas explosivas detonou em uma reação em cadeia ensurdecedora, envolvendo Rasa em chamas e fumaça densa. Kazuyama deu um sorriso irônico. Combate corpo a corpo? Não era o seu estilo. A técnica do deus voador do trovão não foi projetada para lutas justas. Era uma arma para atormentar seus inimigos. Ele espalhou sua kunai característica para marcar suas posições, ativou as etiquetas explosivas e se teletransportou de forma imprevisível, deixando seus oponentes desorientados e nervosos. Em meio a relâmpagos e trovões estrondosos, seu ataque implacável subjugou completamente seus oponentes. Ao contrário do estilo de luta preciso e gracioso de Minato Namikaze, a estratégia de Kazuyama pode ser resumida em 2 palavras: suja e desprezível. Capítulo 90. Caramba! Mesmo com a defesa de sua areia dourada, Rasa sentia o calor intenso percorrendo suas costas. Deu alguns passos bruscos à frente, e a areia dourada se uniu em mãos enormes que se lançaram contra Kazuyama. No entanto, quando seu ataque acertou, Kazuyama já havia desaparecido novamente. Uma série de golpes fracassados forçou Rasa a se acalmar. Pressionando uma das mãos sobre os olhos, a areia dourada flutuando no ar condensou-se em um globo ocular e subiu lentamente para o céu. Kazuyama não conseguiu evitar um sorriso irônico ao ver o olho brilhante. Um olho de areia dourada perfeito para observação. Shei, seu novo pó de escama pode ser muito útil. De fato, a primeira coisa que Kazuyama pensou ao ver o olho foi a técnica de ocultação em pó de escamas de Shei.
Essa técnica dependia de um pó ofuscante para emitir uma luz brilhante perfeita para neutralizar esse tipo de reconhecimento. Ah, um olho. Ha. Acho que isso vai resolver. Enquanto Kazuyama e seu parceiro riam, o ataque de Rasa veio mais uma vez. As grandes mãos douradas avançaram novamente, desta vez em maior número, surgindo de todas as direções. Uf! Apenas teletransporte baseado em coordenadas definidas? Com meu terceiro olho te observando, duvido que você escape de mim desta vez. Todo ninja de nível Kage é extraordinário, e Rasa não foi exceção. Depois de ser superado 2 vezes, ele decifrou uma pista nos movimentos de Kazuyama. Armado com a visão aérea do terceiro olho, Rasa podia rastrear cada movimento de Kazuyama e organizar um ataque mais eficaz. Mas o que Rasa não conseguiu prever foi a audácia e astúcia das táticas de Kazuyama. Arte ninja, escondido em pó de escamas. Desta vez, em vez de usar a técnica do deus voador do trovão para se esquivar, Kazuyama saltou alto no ar, indo direto para o terceiro olho. Enquanto acendia, lançou uma kunai em direção a Rasa e juntou as mãos, cuspindo um bocado de pó de escamas. O pó explodiu em uma explosão deslumbrante de luz branca. Ah, meus olhos! Rasa foi o primeiro a ficar cego pelo clarão intenso. Pior ainda, a luz foi absorvida pelo seu terceiro olho desprendido e transmitida diretamente para sua visão, dobrando a agonia. O que significa se prender em um casulo? Era exatamente esse o problema de Rasa. A visão aguçada com a qual ele contava para dominar seus oponentes havia se transformado em sua maior fraqueza, deixando-o completamente cego pela técnica de flash de Kazuyama. O terceiro olho era um jutsu extraordinário, que permitia a Rasa transformar seus próprios olhos em construções flutuantes de areia dourada para reconhecimento. Mas agora, o jutsu se voltará contra ele. Apertando os olhos de dor, Rasa se deixou vulnerável ao ataque. Kazuyama não desperdiçou a oportunidade. Usando a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar para a kunai que havia lançado, Kazuyama apareceu bem na frente de Rasa. Embora ainda a uma pequena distância, ele preencheu a lacuna em um instante com a técnica do cintilar corporal, aparecendo atrás de Rasa em um borrão. Então, Kazuyama atacou com os infames 1000 anos de morte. Ah! A dor lancinante arrancou um grito dos lábios de Rasa. Por reflexo, ele ordenou que a areia dourada o envolvesse em uma barreira protetora. Kazuyama olhou para ele com uma mistura de pena e divertimento, como se ainda não tivesse se saciado. Mas seu objetivo havia sido alcançado. Sem hesitar, ativou a técnica do deus voador do trovão, desaparecendo na distância para esperar que Rasa se recuperasse. Desgraçado! Como você ousa fazer essa coisa? Eu vou te pegar. Eu vou te matar. Cego de raiva e ainda se recuperando da dor, Rasa desferiu um ataque selvagem e indiscriminado. A areia dourada ao seu redor se transformou em uma barragem de projéteis semelhantes a sembons, disparando em todas as direções com força devastadora. Kazuyama rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, mas subestimou o poder do ataque. A sembon atravessou o grosso tronco da árvore como se não fosse nada. Droga, é realmente tão forte? Tenho que desviar. Reagindo instantaneamente, Kazuyama ativou a técnica do deus voador do trovão mais uma vez, teletransportando-se para vários quilômetros de distância para escapar do ataque devastador. A barragem implacável de Sembon continuou pelo que pareceu uma eternidade, quase 1 minuto inteiro, antes de finalmente cessar. O campo de batalha ficou em um silêncio sinistro, e só então Kazuyama reapareceu cautelosamente. No entanto, sua expressão se obscureceu no momento em que ele observou o que acontecerá. Pelo menos 4 ou 5 kunai que ele havia plantado como marcadores de teletransporte desapareceram, destruídas. Cada kunai continha a fórmula intrincada e essencial à sua técnica. Para destruí-las completamente, a Sembon era extremamente poderosa, forte o suficiente para perfurar e estilhaçar o metal reforçado. A força destrutiva bruta deixou Kazuyama silenciosamente impressionado. Enquanto isso, Rasa agonizava. A ardência em seus olhos começava a diminuir, mas a dor lancinante que percorria seu corpo só piorava. Seu rosto se contorcia de fúria e dor, seus olhos injetados e tingidos de vermelho ardendo de ódio. Eu vou te matar. O rugido enfurecido de Rasa ecoou pelo campo de batalha, mas Kazuyama não se abalou. A uma distância segura, ele permaneceu calmo, com a confiança inabalável. Por baixo da máscara, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Ah, é mesmo, pensou ele, divertido. Ele nem consegue ver o meu sorriso. A voz de Kazuyama era calma, mas cheia de zombaria enquanto ele falava, provocando seu oponente furioso. Como herdeiro do Kazekage, pensei que você conhecesse melhor os segredos de Konoha. Você já ouviu falar da presa branca de Konoha, não é? Certamente conhece o poder devastador da lendária técnica dos 1000 anos de morte? Não foi apenas o impacto físico da técnica que a tornou infame, foi a humilhação absoluta que infligiu. E a julgar pela palidez do rosto de Rasa, as palavras de Kazuyama atingiram o alvo com perfeição. Caramba! Liberação magnética. Funeral imperial em pó de ouro. Em meio à dor, Rasa desferiu outro ataque. A areia dourada que havia se espalhado em Sembon momentos antes, se uniu mais uma vez e avançou em direção a Kazuyama com fúria implacável. O volume e a velocidade do ataque deixaram claro. Rasa pretendia sepultar Kazuyama completamente sob o peso esmagador do ouro. Mas Kazuyama não deixaria isso acontecer. Com a técnica do deus voador do trovão, ele se teletransportou para a única coordenada restante que lhe restava. No entanto, as poucas coordenadas restantes estavam perigosamente próximas, dando à areia dourada menos distância para percorrer enquanto avançava em sua direção. Kazuyama, seu chakra está quase no fim. Você deveria recuar. A voz de Shei ecoava com urgência em sua mente. Não, não é o suficiente. Kazuyama respondeu. E claro, não era. A ausência de qualquer aviso no sistema sinalizava uma coisa. Ele ainda não tinha feito o suficiente.
Não era apenas uma luta. Ele estava enfrentando o futuro quarto Kazekage e não ia deixar essa chance passar sem aproveitar ao máximo. Dito isso, Shay estava certo. O chakra que ele havia pegado emprestado havia sido quase totalmente consumido. Não fora o suficiente nem para atingir o nível da capa de uma besta com cauda, e ele o havia consumido rapidamente, teletransportando-se, atacando e contra-atacando constantemente. Antes mesmo de a luta começar, ele havia usado uma quantidade significativa de chakra para transportar o ouro. Os ataques implacáveis que se seguiram o deixaram completamente esgotado. Sua respiração estava ofegante, seus músculos queimando de exaustão. Mas este era Kazuyama, o homem que se orgulhava de manter seus trunfos escondidos melhor do que qualquer outro. Se a técnica do deus voador do trovão não fosse mais uma opção, ele simplesmente recorreria a outra coisa, algo muito mais perigoso. Shay, disse Kazuyama com a voz resoluta. Eu vou te mostrar o que significa ir além dos limites humanos. Os olhos de Shay se arregalaram de confusão enquanto Kazuyama encarava a maré de areia dourada que se aproximava. Sem hesitar, Kazuyama cruzou os braços com as palmas voltadas para fora e agachou-se, sua voz soando alta e clara. 8 portões internos. Primeiro portão, portão da abertura. Abra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.